Irmãos, isso é maravilhoso, irmãos. A igreja é isso. A igreja não é só o pastor falando, direcionando. A igreja é isso. Todos falam, todos têm a oportunidade de falar. Até Elcio, quem quiser que falar, vem cá, Elcio, falar aqui também. Todos têm a oportunidade, todos podem ter essa oportunidade. A gente não pode ter esse medo, esse receio. A gente, eu não sei. Não... É Deus que capacita, é Deus que unge. Deus, ele não escolheu 12 discípulos preparados. Ele escolheu 12 discípulos preparados? Não, ele escolheu discípulos ali cascadura mesmo. Pessoas ruins, de índoles ruins. Pessoas com histórico familiar péssimo. Pessoas que tinham seus preconceitos uns com os outros. Faziam parte de facções, como Zelote, por exemplo. Facções assim terríveis. E Jesus escolheu esse povo para quê? Para cuidar deles, ensiná-los, né? E à medida que você vai caminhando com Jesus, que você vai aprofundando com Jesus, ele vai te colocando nisso mesmo. Aí a gente tem dois grupos, né? Dentro dos discípulos a gente tem dois grupos. Um grupo diz assim: eu vou me relacionar, vou entrar para dentro de Deus e se Ele quiser me usar, que Ele me use. Aí essa pessoa ela se envolve, ela vai se desenvolvendo. Ela dá uma palavra de oferta, daqui a pouco ela está pregando no culto, daqui a pouco ela está presidindo uma igreja, daqui a pouco ela está rompendo, ela vai para outra nação, e Deus vai colocando ela nesse lugar, porque ela vai ela escolheu se relacionar com Jesus para isso. E tem um outro grupo de pessoas que pensa assim: eu me relacionar com Jesus para isso? Nada, deixa eu na minha aqui, quietinho. Aí acaba não se relacionando com Jesus como deveria, com medo de ser usado. Deu para entender isso? Tem uma galera assim, irmãos, com medo de se relacionar com Deus, com medo de ser usado por Deus, não se relaciona com Deus como deveria. A gente faz aqui oração toda quarta de manhã. Tem gente que tem medo de vir na oração de manhã, com medo de se envolver com Deus e Deus pedir algumas coisas para elas. Nós temos a tenda de Davi aqui todo sábado, de 3 às 6. As pessoas têm medo de vir na tenda de Davi porque elas querem, não podem, porque se elas se envolverem, se elas aprofundarem, Deus pode pedir algumas coisas para elas e elas não querem dar. Temos a escola sacerdotal pela manhã, as pessoas não vêm na escola sacerdotal para não aprender, para não saber. Tem gente que tem isso dentro do coração delas. Pode não ser com intenção, pode não ser algo assim bem pensado, mas há uma estrutura dentro dela falando para ela assim, entre linhas, no subconsciente dela assim: não vai não, porque quanto mais você conhecer, mais você vai ser cobrado. Quanto mais você se aprofundar, mais Jesus vai ter a oportunidade de te levar para alguns lugares, falar com algumas pessoas, falar com algumas classes. Aí as pessoas fazem o quê? Não vou. Vou lá só uma vez igual no culto, me envolvo assim superficialmente. Então ela perde a oportunidade de se envolver com Deus assim profundamente, de conhecer Jesus, de conhecer quem é Jesus, quem é o Messias, quem é o Senhor. E perde a oportunidade de ser usado por Ele como corpo de Cristo. Irmãos, a Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E para que serve o corpo? Se mover. Você já viu a pessoa que tem corpo e não se move? São as pessoas que têm deficiências ou está doente. Ou elas estão paralíticas com problemas na coluna e elas não podem se mover, ou elas estão doentes, que não conseguem levantar da cama para fazer nada. E o corpo de Cristo é esse corpo. Não é esse corpo. O corpo de Cristo é o corpo que precisa se movimentar. É um corpo em movimento. Aí se o corpo está doente, o corpo não se movimenta. Se há falta de conexão, o que faz o corpo se movimentar? É a cabeça. É a conexão da... Como é que é o nome desse negócio aqui? Orelha é isso aqui, ó. Atrás aqui. Medula. É a conexão da medula, né?
Lá no lóbulo lá do cérebro, aí vem a conexão pela coluna, irradiando tensores, né, nervos por todo o corpo, fazendo com que o corpo se movimente. Se há uma ruptura, o corpo fica paralisado, só a cabeça fala. Já viu aquelas pessoas que têm problema que só mal mexe a cabeça? O corpo para baixo não mexe nada, só a cabeça que movimenta assim. Porque são pessoas que tiveram deficiência, problema na sua cervical. E aí o corpo não se movimenta como deveria. O corpo está doente, o corpo não se movimenta, ela tem que fazer fisioterapia. O corpo de Cristo é a mesma coisa. Quando ele perde a conexão com a cabeça que é Cristo, ele fica um corpo inútil. Um corpo sem movimento. Um corpo sem vida. Um corpo que as pessoas precisam fazer por ele. É um corpo sem vida. Então o corpo de Cristo ele precisa ser um corpo vivo. Ele cresce. Efésios vai falar assim, ó, ele vai ajustando, vai crescendo ajustadamente. O corpo de Cristo cresce, cresce. E quando ele está bem ajustadinho, irmãos, o corpo se movimenta. E o evangelho também se movimenta. Você foi criado para fazer parte do corpo de Cristo. Você não foi criado para esquentar banco de igreja. Você não foi criado para esquentar banco de igreja, irmãos. Você não foi criado só para isso, não. Quero te dizer isso. Se você não sabia, fique sabendo hoje. Você não foi criado para ser um crente meia bomba. Não foi. Você foi criado para ser corpo. E o corpo se movimenta. O corpo está junto. No culto de celebração, o corpo está junto. No culto de quarta-feira profético, o corpo está junto. Na escola de manhã, onde a gente está aprendendo aqui sobre o Espírito Santo, o corpo está. Nas células, o corpo está tudo junto, misturado. Nas orações aqui que nós temos durante a semana, o corpo tem que estar junto. Irmãos, se você está desconectado do corpo, você é uma prótese. O que uma pessoa amputada faz? Ela põe uma prótese no lugar dela. A prótese tem vida? Não, é uma mão de borracha. Algumas biônicas, né? Tem até algumas terminações nervosas que conectam no braço, a pessoa ainda consegue, com esse impulso eletromagnético, ela consegue mexer os dedos de ferro lá, né? Para pegar algumas coisas. Mas não tem vida. É um corpo que não tem vida. A gente não pode ser prótese, a gente tem que ser membro. Membro tem vida. Membro se movimenta. Membro gera saúde para a vida dos outros. Então coloque algo no seu coração, irmãos. Coloque algo no teu coração. Você nasceu para ser corpo. Se você ainda não entendeu que você é corpo, eu oro ao Espírito Santo que te faça entender que você é o corpo de Cristo. Você é membro desse corpo. Você faz parte de um corpo vivo. O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele não é um Deus morto. Parece que alguns adoram um Deus morto, porque também são mortos. Porque Salmo vai dizer assim, ó, assim como nos tornamos semelhantes àquilo que nós adoramos. Ali está falando ali, ó, tem olhos e não veem, tem nariz e não cheira. Está falando ali das imagens, né? Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Assim será todos aqueles que o adorarem. Porque a adoração ela te faz semelhante ao adorado. Aí a gente está numa condição de morte espiritual, numa condição de frieza espiritual. Por quê? Nós estamos adorando um Deus que é frio, um Deus que é morto. Irmãos, Deus não é um Deus morto. Tem um filme, né? Deus não está morto. Ele vivo está. Então, como eu falei aqui antes, né? A adoração ela não muda o adorado. Ela muda o adorador. E se eu me movimento de maneira fria, de maneira
desconexa, maneira, sabe, como se eu não fizesse parte de um corpo. Eu vou ali porque eu gosto do povo, vou ali porque é moda. Hoje, infelizmente, tem muita gente que é crente por moda. Até no meio artístico, né? Lança CD gospel, lança música gospel, mas o cara tá lá com o nome Safadão no nome, tá com o nome não sei do que, das contas não sei aonde. É normal isso. É moda, virou moda. Só que o evangelho não é moda. O evangelho é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus, é o testamento de Cristo sobre a terra. O evangelho é esse testamento. E quem vai levar esse testamento adiante? O corpo. Somos nós, irmãos. Nós que vamos adiante, nós que vamos levando este testamento, anunciando esse testamento para outros. Agora, se nós estamos desconectados, irmãos, não tem como. A Bíblia fala que o povo perece porque não conhece. E, cara, você vê o povo assim ralando, sofrendo. Você vê assim um povo assim tomando na cabeça mesmo, preso emocionalmente em algumas questões. Você vê pessoas assim emocionalmente falando desequilibradas. Pessoas espiritualmente frias, presas, oprimidas pelo diabo, porque simplesmente não conhecem. Porque não querem conhecer, porque se quiser conhecer, Jesus falou, conhecereis a verdade, e ela vai te libertar. Jesus não falou isso da boca para fora, Jesus falou uma verdade. Quando você conhece a palavra, ela muda você, ela transforma você. Quando você conhece, não de ouvir um pastor pregando, não de ouvir o pastor Sérgio, diácono, arcebispo, falando aqui de Adão, Eva, pecado, Romanos, Gênesis e Hebreus, e uau! Não é esse tipo, não é só esse aprendizado, isso é importante, mas não é só isso não, irmãos. É aprofundar, se relacionar. Relacionar-se, aprender algo novo. Grandes homens de Deus tiveram experiências sobrenaturais com as Escrituras, tiveram experiências sobrenaturais com o ensino. Eu tinha colocado aqui, não estou pregando nada que eu escrevi, porque Sérgio me desconfigurou. Estou brincando, tá, Sérgio? Não vou te botar nessa rascada. Não. Vou falar sério, vou brincar não. Muitos homens de Deus foram homens de Deus porque foram instruídos na palavra, foram alimentados pela palavra, e a palavra ativou uma identidade nova na vida desses homens. Esses homens foram ativados pela palavra. Santo Agostinho, uma certa vez, católico e assim muito estudioso, ele estudou muito. Ele foi para uma universidade e estudava muito. E ele se encheu de filosofia, ele se encheu de muitos estudos. E aquilo assim colocou ele como numa condição de... Cara, o cara sabe muita coisa. Só que certa vez ele estava no jardim caminhando e um vazio entrou nele. E ele pensou assim, puxa vida, que vazio ruim. De repente ele ouve uma voz de uma criança dizendo, pega e lê. Pega e lê o quê? E de repente ele pega uma Bíblia, um livro e lê Romanos capítulo 13, verso 13. E quando ele lê esse texto ele diz assim, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdia e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Quando ele leu isso, a chave do seu coração, da sua mente virou. E a partir daquele momento ele se entregou para Jesus. Um homem que era estudado, letrado, um homem que sabia várias línguas, um homem erudito, um homem que conhecia a sabedoria humana, era em pessoa, mas havia um vazio dentro dele. E que Jesus o preencheu.
E Agostinho se tornou um dos maiores teólogos que a história pôde nos contemplar. Muitas ideias que hoje nós temos vêm de Agostinho. Ele ensinou muitas coisas. Então, irmãos, às vezes a gente luta por algumas questões, por algumas coisas, e a gente está perdendo o nosso tempo lutando com algumas questões, deixando de lado a vida de Deus, deixando de lado o relacionamento com Deus que vai gerar vida para nos impulsionar a cumprir o propósito. Eu quero entender que esse homem aqui, enquanto ele não ouviu essa voz, enquanto uma chave não despertou dentro dele, olha, revista-se do Senhor. Enquanto essa chave não virou dentro dele, este vazio não se liquidou. Então, grandes homens de Deus foram instruídos pela palavra, pela orientação da palavra de Deus. Grandes homens de Deus. Quando você ouve falar de homens de Deus tremendos, eles estavam mergulhados na presença de Deus, mergulhados nas Escrituras. A condição que você coloca para Deus te usar é injusta, porque você não pode impor condição alguma, porque Deus é um Deus ilimitado. O poder dele é ilimitado. Ele pode fazer o que ele quiser com você. Nós colocamos limitações porque nós não nos relacionamos com Deus e não conhecemos o Deus que é imutável. Porque se conhecêssemos o Deus que é imutável, nós até diríamos, eu, Senhor, puxa vida, não passo de uma criança. Puxa vida, Senhor, meus lábios são impuros. Eu não estou dizendo que você não tenha que confessar sua fraqueza, óbvio que não. Mas no ato de você confessar, você se dispõe. E a disposição no corpo de Cristo, ela é tudo, irmãos. Porque a gente olha esses homens dizendo assim, puxa, eu sou um homem, Isaías falando, sou um homem de impuros lábios, caminho num povo de lábios impuros. Quem sou eu para ser profeta? Aí vem o anjo e toca na boca de Isaías, libertando ele daquelas palavras e fazendo o profeta. Porque na confissão da sua fraqueza, ele se dispõe, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. O que o Senhor vai fazer? E aí Deus faz, muda os lábios de Isaías. Aí vem Jeremias e fala assim, mas quem sou eu? Eu sou pequeno, eu sou menino, eu sou uma criança. O que Jeremias está dizendo? O trabalho é árduo, é uma responsabilidade imensa. Eu sou apenas uma criança. O que o Senhor vai fazer comigo? Não tem problema não, Jeremias. Eu te consagrei desde o ventre da sua mãe. Eu te constituí profeta desde o ventre da sua mãe. E você vai fazer aquilo que eu te mandar. Acabou, irmãos. Jeremias foi o profeta que todo mundo conhece. Então, a vida de Deus, ela precisa nos encharcar. E nós não precisamos ter medo dela. A gente tem medo. Às vezes a gente tem medo da presença de Deus, se relacionar com Deus, com medo do que Ele vai fazer conosco, irmãos. É maravilhoso estar nas mãos de Deus. É maravilhoso ser usado por Deus. É maravilhoso dentro daquilo que Deus nos chamou. E é óbvio, irmãos, cada um tem uma identidade, cada um tem um perfil. Você não vai falar igual o Sérgio, você não vai falar igual a Sandra, você não vai falar igual a Kátia, você não vai orar igual a Kátia, né? Não vai. Você não vai cantar igual a Marina, você não vai. Porque há uma identidade específica para cada um. Não vai ensinar como o Flávio tem ensinado. Não vai. Porque cada um tem uma identidade. Aí a gente põe limitação porque a gente se compara com o outro. Eu ir lá na frente falar? Não, vou falar igual o Sérgio. Ih, rapaz, lascou, hein? Como é que eu vou fazer? Eu vou ligar para o pastor, vou inventar uma dor de barriga. Né? Não dá, não posso, não consigo. Não podemos nos comparar com outros, irmãos. Eu falava isso com a Patrícia, foi quarta? Falava isso com a Patrícia quarta-feira, ela chegou aqui toda tremenda assim, falei, que houve? Estou preocupada, estou nervosa. Falei, e aí por quê? Eu não sei. Falei, seja você. Jesus chamou você, não chamou duas
de outra pessoa. Chamou você, porque você é especial, específica. São quantos bilhões de pessoas no mundo? 8? 7 bilhões de pessoas no mundo. Você tem noção de que 7 bilhões de pessoas no mundo, hoje, são todas elas diferentes uma das outras? Todas, até os gêmeos, quando nascem semelhantes, ele tem os seus traços diferentes um do outro. A digital não é igual. Alguma coisinha vai sair fora. Eles não são, eu falei idêntico porque muita fisionomia, mas muita coisa pode sair fora. Irmãos, então a gente não pode comparar-se. Nós não podemos nos comparar. Porque quando a gente faz isso, aí a gente pensa que a gente não consegue chegar lá. Eu não vou conseguir falar como o Flávio. Então Deus não vai me usar. Não, Ele vai te usar, porque Ele usa o Flávio de um jeito e vai usar você de um outro jeito. O corpo é isso, irmãos. O corpo é isso. O que você faz com a mão direita, você não faz com a sua mão esquerda. E glória a Deus porque você tem a direita, e glória a Deus porque você tem a esquerda. Glória a Deus. Somos diferentes, mas servimos a um mesmo Senhor, o mesmo Deus. Irmãos, é Ele que faz. É Ele que faz. Vamos lá na Bíblia. Nem sei mais. Efésios 4. Efésios 4, 7. Não. A partir do 4. 4, 4. Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Você foi chamado para uma esperança. E eu estou falando com você. Você foi chamado para uma esperança. Que esperança é essa? Que esperança é essa, irmãos? Jesus, irmãos. Jesus é a nossa esperança. Você foi chamado para ela, por Ele e para Ele. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele está sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ele é sobre, Ele é dentro e Ele é a partir. Ele é sobre, Ele é dentro, sobre. Ele é sobre, Ele é dentro e Ele é a partir. Ele é sobre todos nós. Ele é soberano. Ele está dentro de nós. Nós somos a habitação. Aprendemos hoje. A habitação. Somos a habitação de Deus. Deus mora dentro de nós. Cada um de nós aqui, Ele mora. E por isso Ele é a partir de nós. Ele se move também. E a graça, verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Verso 11, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para os pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O corpo, essa variedade de ministérios, essa variedade de dons, essa variedade de pessoas do corpo, ela foi feita por um propósito, Elcio, para a edificação do corpo.
Talvez você se cansa de me ouvir, mas você não se cansa de ouvir o Sérgio. Alguns são ministrados pelo que a Marina ensina. Outros são ministrados por aquilo que a pastora ensina. Não estou dizendo que eu sou pior, eles... Não, é que são distintos. Aquele dia, a palavra encaixou melhor, entrou melhor. São pessoas diferentes. Mas o fim é qual? Edificação do corpo. E é uma edificação não pura e simplesmente para se sair daqui, nossa, que edificado que eu fui hoje. Mas é uma edificação que gera maturidade. Olha lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno, 13, conhecimento de Deus ou de Cristo. Pleno conhecimento de Cristo. Maturidade. É uma edificação que gera maturidade. Irmãos, para a gente amadurecer em Deus, precisamos verdadeiramente ser edificados por Ele. Edificados pela palavra, edificados pela comunhão com o nosso irmão, edificados na oração aqui, quando a gente tem um momento de intercessão, quando a gente tem um momento aqui de propósitos. Nós somos edificados, nós como ofertamos, quando dizimamos, quando investimos na obra missionária, quando investimos em pessoas que são campos férteis para a semeadura. Somos edificados quando dispomos um pouco daquilo que Deus tem para nós, para mandar lá para as crianças do Haiti e abençoar essas crianças a comerem, a terem o que vestir, a serem ensinadas pela palavra de Deus. Somos edificados quando escolhemos abrir as portas da nossa casa para ter uma célula lá na sua casa. Somos edificados quando escolhemos a nossa casa para receber uma visita, falar: vem cá, eu quero orar, eu quero que a gente ore junto aqui. Você é edificado quando você se movimenta como corpo. O corpo, ele precisa ser edificado, e essa edificação precisa trazer maturidade, irmãos. Maturidade. Maturidade não tem a ver com idade. Você pode ter seus cabelos brancos, mas ser uma pessoa imatura. Você pode ser novinho como eu, 20 anos só, e ser uma pessoa madura. Maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com caráter, com uma vida. O corpo de Cristo precisa chegar nesse lugar de edificação, irmãos. A edificação não parte do pastor apenas, não está ligado a mim. Eu não sou cabeça de nada. Quem é o cabeça é Cristo. Deus me colocou aqui, nos colocou aqui neste lugar para apacentar, para ajudar, para orientar, para discipular, para trazer direção. Mas a edificação é o corpo junto, sabe? É quando assim, eu vou pegar essa causa e vou até o fim. Vamos embora? Vamos. Pastor, eu vou visitar fulano de tal. Vai. Eu vou ligar para ele. Liga. Vou dar uma cesta básica para a vizinha ali. Vai dar. Fulano não está vindo, né, pastor? Posso ir? Vai. Ajuda nós. Que tem gente que não vai receber o pastor, vai receber o Flávio. Tem gente que não vai receber a Kátia, vai receber a irmã Lia. Tem gente que não vai receber o Sérgio, mas vai receber o Elcio. Não é porque um é pior do que o outro. São identidades diferentes, características diferentes. O corpo, ele precisa crescer, edificado para uma maturidade. Estabelecer uma maturidade. Para que não sejamos, 14, para que não sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia dos que induzem ao erro.
Pessoas que caem no engano, pessoas que caem no erro de achar que aquilo é de Deus e acaba não sendo, porque ela não conhece. Ela não conhece a verdade. Então qualquer coisa que você ouve na internet, esse tempo atrás, uma pessoa falou assim, eu acompanho esse fulano de tal aqui na internet e tal, e ele falou algo sobre isso. Eu falei, mas isso aí está errado, isso aí não é Bíblia, não é bíblico. Mas eu creio, eu acredito nisso. Então tá. Se você não acredita no seu pastor, então é melhor que você siga ele. Que não conhece, sabe? Não entra. Então por quê? Vamos caminhar debaixo de um lugar, de uma cobertura, de uma autoridade que a gente não crê, que a gente não acredita. Para que caminhar debaixo de um pastor, debaixo de uma doutrina, se você não crê nessa doutrina? Não caminhe, irmãos, não faça isso. Para que não sejamos levados como crianças, inconstantes, mimados. Aquela pessoa que é mimada, né? Que tem que ficar ali, ó. Vamos lá. Você é especial. Você é especial. Te deu a vida. Não há outro igual. Só sei isso. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É Cristo que edifica o corpo. É Cristo que edifica a igreja. Não é pastor Johnny, não é pastora Cat, não é pastor Anderson, não é apóstolo Rogério, não é pastor Canuto, não é Yuri. Não somos nós que edificamos a igreja. É Cristo que edifica a igreja. Sobre, dentro e a partir de nós. É Ele que edifica. De quem todo o corpo bem ajustado, irmãos, e consolidado pelo auxílio de juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, talvez nós estamos atrapalhando o desenvolvimento do corpo, porque não estamos fazendo a nossa parte. Talvez olhamos para a igreja e falamos assim, nossa, que igreja parada, é muito chato, não tem campanha, não tem nada. Faça a sua parte. É justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Se cada um de nós cooperarmos na nossa parte, pastor, qual é a minha parte nisso? Irmãos, busque a Jesus de todo o seu coração. Fala com ele, Jesus, qual é a minha parte no corpo? Me revela qual membro eu sou. Não tem a ver com o número, quem chegou primeiro, quem chegou por último. Não. Que parte do corpo eu sou, Senhor? Eu sou o dedinho? Eu sou a mão? Pergunta para Ele. É Ele que vai te dizer. É Ele que vai te capacitar. É Ele que vai revelar para o teu coração e falar assim, filho, eu quero que você faça isso aqui, ó. E isso aqui no corpo vai fazer parte. Vai compor. Você está fazendo a sua parte. Aí a sua parte, quando você faz a sua parte, se encaixa com a parte do vizinho, do outro que está fazendo a parte dele também. E aí esses dois que fazem a sua parte se encaixam com outros 4, outros 5, outros 6 que estão fazendo também a sua parte. E com isso o corpo cresce, edificado. Não é um crescimento, um inchaço. Não é um inchaço que denota falta de saúde.
Não é um inchaço com retenção de coisas. Não, é um crescimento. É um crescimento, é uma edificação. Cada um fazendo a sua parte. Talvez você nunca vai subir no púlpito e vai pegar um microfone para pregar. Mas isso não te faz pior do que aquele que não sobe no púlpito. Que sobe no púlpito, perdão. Isso não te faz melhor, pior, não te faz. Cada um no seu quadrado. Cada um dentro daquilo que Deus te chamou. Talvez você nunca vai pegar um livro para lecionar na escola, aqui, domingo de manhã. Você vai ser o aluno que vai sentar e vai ouvir, vai aprender. Talvez você nunca vai pegar num violão, nunca vai pegar no microfone para cantar e adorar o Senhor através dos cânticos. Nunca você vai fazer isso, mas isso não te faz menos e nem mais adorador do que ninguém. Porque cada um faz a sua parte, bem ajustado, cooperando na sua própria parte. O mínimo que a gente tem que fazer é o mínimo. Isso é para todos. Testemunhar Jesus. Isso aí todos nós temos que fazer. Não importa o que você sabe, o que você deixa de saber, não importa. O básico é testemunharmos Jesus. Como você vai testemunhar Jesus? Aí, meu irmão, é o que Deus colocar, é o que Deus te chamar, é o que Deus te capacitar, é a entrega que você faz, é o relacionamento que você faz em Deus, que você tem em Deus, é a entrega de fato, fala assim, não, eu vou mergulhar em Deus, porque eu quero saber em que lugar Deus vai me usar no corpo. Estou cheio de carrapicho aqui, estou cheio de carrapato, estou cheio de matinho, eu quero que o Senhor, através do Espírito Santo, me limpe. Porque eu limpo, eu quero ser usado, eu quero bombar na presença de Deus. Eu não quero só para mim não, eu quero para as pessoas que estão ao meu redor. Pessoas que vão ouvir, pessoas que vão ver. Elas não precisam nem ouvir, elas só veem. Quando ela vê você cumprindo o seu papel, elas vão ser ministradas por Deus. Cumpre o teu papel, irmãos. Vamos cumprir o nosso papel no corpo. O corpo precisa ser um corpo de um Deus vivo. Um corpo que se movimenta, um corpo que adora, um corpo que louva, um corpo que, sabe, não mede esforços para nada. Um corpo que se relaciona com a palavra, que obedece a palavra, um corpo que obedece às escrituras, que entende o que o Senhor está falando. E se não entender, Senhor, me ajuda, me ensina. Busca a ajuda de alguém. Agora tem que procurar o Sérgio. O Sérgio vai resolver seus problemas todos. Procura o Sérgio. Fala com ele. Sérgio, eu não entendi isso aqui. Sérgio, me ensina, me ajuda. E o Sérgio vai lá te ajudar, te ensinar. Vanderlei tá aí, ele tira onda, ele fica quietinho na dele, mas ele também, engraçadinho ele. Engraçadinho ele. Vai falar de copo, ele tira do hebraico, do grego. Então, se tiver dúvida, procura esses homens aí, Sérgio e Vanderlei, uma dupla sertaneja. Sérgio e Vanderlei. Procura eles. Mas sai dessa dúvida, sai deste engano, sai deste lugar. É um lugar que nós precisamos romper. É um lugar que nós precisamos buscar edificação. É um lugar em Deus. Nós precisamos, irmãos, nos mover. Entender a sua parte no corpo é muito importante. Porque enquanto você não entende a sua parte no corpo, o corpo não se movimenta como deveria. Você já parou para pensar nisso? Talvez a nossa procrastinação, ou seja, a nossa depois eu faço, depois eu me envolvo, depois eu busco, depois eu vou ligar para o pastor que eu estou com dor de barriga e eu não vou poder ir, não dá, não vou, sabe, aquela pessoa que vai jogando para trás. Talvez você está atrapalhando o corpo se mover.
que o corpo ele vai ou se mover corretamente, que eu estou falando, porque o corpo vai se mover com deficiência. Em várias igrejas que nós passamos não, várias igrejas nossas, quando tiveram mudança de pastores, foi uma luta, porque quando você olhava para uma igreja que precisava, às vezes o pastor precisou sair, não tinha obreiro para mandar. Não tinha obreiro. Nem na própria terra tinha obreiro para ficar. Porque as pessoas estão ali, ó. Não, deixa eu aqui quietinho na minha, não vou me envolver nisso não. Deixa eu na minha aqui. Deixa o pastor fazer o papel dele ali. Deixa eu na minha quietinho aqui. Eu dou o dízimo lá para ficar tudo certo. Isso atrapalha o corpo. Aí a gente costuma dizer, né? Cobre a cabeça e descobre o pé. Aí você tem que tirar um obreiro lá dos Cafundel, lá de Nova Friburgo, e despencar aqui. Fui salvo, graças a Deus, né? Eu louvo a Deus por ter vindo. Não sei o que seria de mim se eu tivesse ficado lá. Fui salvo por vocês me salvaram. E aí chegamos aqui e falei assim, ó, meu propósito, no dia que viermos a sair daqui, se viermos a sair daqui, melhor dizendo, né? Nós queremos deixar obreiros aqui. Eu falo, apóstolo, não precisa mandar ninguém não, tá? Ali já tem uma galera, já tem um pastor, já tem uma pastora, já tem missionária, já está montado. Pode deixar de boa que vai até melhorar. Vai melhorar. Melhora, quando eu saio melhora. O povo tem medo da gente. Quando a gente se encontra nesse lugar, irmãos, a gente facilita o reino, facilita na obra, irmãos. Facilita. Mas a gente tem que entender a nossa parte no corpo. A gente tem que entender que nós somos chamados para fazer parte de um corpo. Não fomos chamados para viver sozinhos, isolados. Deus nos chamou para fazer parte de um corpo, de uma família. A Amor e Fé é uma família. A presbiteriana é uma outra família, mas que fazem parte do mesmo corpo. É o corpo de Cristo. Que a vida de Deus venha sobre nós. Que esse Deus vivo venha sobre nós, avivando o corpo. Avivando o corpo, trazendo avivamento para o corpo. Para mim, para cada um de nós aqui, para quem está online, para quem vai ver depois, avivamento no corpo. Avivamento no corpo. Jesus foi maravilhoso porque ele pegou 12 homens completamente diferentes um do outro e fizeram caminhar no mesmo propósito. Se olhar ali os 12, tirando Judas que o traiu, aí depois vem Matias para o lugar de Judas, tá vendo? O professor de escola já tem na ponta nada. É brabo, tá difícil pro meu lado aqui, eu tô lascado. É muita gente aí, sim. Vou abrir igreja lá no setor Bahia Sul, vou lá pro cantão lá. Desconcertou. Aí você pega ali 12 homens diferentes um do outro. Aí Jesus pega esses 12 e coloca eles completamente diferentes um dos outros para falar a mesma mensagem, a pregar um mesmo evangelho. Aí você pega Pedro que prega para a multidão e arrebenta com a cabeça dos fariseus ali, com mais de 5.000 convertidos. Você pega o André que vai pessoalmente, um em um. Você pega Tiago e João, filhos do trovão, filhos da bênção de Deus. Pega Tiago e João rompendo em Deus também, pregando e escrevendo as escrituras. Sabe? João tendo a revelação que ele teve do terceiro céu, irmãos. Você não vai ver na Bíblia ele pregando igual Pedro. Você não vai ver na Bíblia ele pregando igual André.
Mas você não vai ver nenhum outro apóstolo tendo a revelação que João teve. Ele é melhor do que o Pedro? Ele é melhor do que o André? Não, ele simplesmente entendeu a sua parte no corpo. Eu falei, não, Deus me quer aqui escrevendo, Deus me quer aqui registrando isso. Irmãos, ele deixou uma revelação dos últimos dias assim que... A Bíblia fala que ele morreu de velhice. Tentaram matar ele de tudo quanto é jeito e não conseguiram. Tentaram matar ele de tudo quanto é jeito e não conseguiram. Botaram ele em caldeirão de azeite fervendo, não morreu. Jogaram ele penhasco abaixo, não morreu. Fizeram mais o quê? Pedrejaram, fizeram uma opção de coisa. Espancaram ele. Mas você pega esse corpo, que são 12 pessoas diferentes uma das outras, e que entendem o propósito do Senhor. Amém ou não amém? Vamos orar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Que a vida do corpo, que a vida de Jesus venha sobre nós como corpo de Cristo. Que a vida de Jesus venha sobre nós. E Ele é o cabeça. E se a cabeça, a vida, se Ele é um Deus vivo, o corpo também precisa ser um corpo vivo. Um corpo que se movimenta. Um corpo saudável. Irmãos, o nosso coração tem que arder de uma tal forma que nada mais nos completa a não ser a presença de Deus. Quando a gente vem para a igreja, a gente não vem para um clube social, a gente não é isso. Eu entendo que a gente não faz isso. E a gente tem que ter essa revelação. A gente está se reunindo aqui como corpo para adorar aquele que é digno, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos aqui celebrando a um Deus que está vivo, porque nós somos um corpo vivo. Estamos aqui adorando a Ele, independente do número, independente do frio, da chuva, do sol, independente das músicas, independente, tudo é para louvor dEle, tudo é para a glória dEle, tudo converge nele, é tudo para Ele, tudo por Ele, tudo dEle, por Ele, para Ele, tudo é dEle, nada é nosso. Não tem nada para nos agradar aqui, irmãos. Não tem nada que agrade a gente aqui, não. Tudo agrada a Ele. E se agrada a Ele, me agrada. Se agrada a Ele, se agrada o Pai, eu como filho, eu preciso sim, eu estou feliz. Eu estou feliz porque agrada o Senhor. Então eu estou satisfeito. A satisfação do filho ao ver o pai feliz. A satisfação do filho é ver o pai contente. A satisfação do filho é olhar para os olhos do pai e ver os olhos do pai lagrimejando de alegria pelo filho. O filho se satisfaz vendo o pai se alegrar, vendo o pai sorrir. É automático, irmãos, aí a gente vai se envolvendo, nós vamos nos colocando num lugar onde nós estamos satisfeitos, nos colocamos na plenitude de Deus, vamos nos colocando na plenitude do Senhor, Deus vai sendo pleno em nós. Onde há a vida de Cristo não pode haver morte, onde há a vida de Cristo não pode haver mágoa, onde há a vida de Cristo não pode haver doença, onde há a vida de Cristo não pode haver tristeza. Não pode haver insatisfação. Se porventura no seu coração nessa noite há uma insatisfação, há uma frustração, há angústias, eu oro para que o Espírito Santo arranque essa tristeza, arranque essa angústia, arranque essa frieza do seu coração e te encha da vida de Cristo, e te encha da vida de Deus.
para que você entenda de uma vez por todas que Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é digno da nossa adoração. É entender que quando você olhar para Ele e dizer: ali vai o Filho de Deus, eu quero tocar Ele. Assim como aquela mulher hemorrágica teve uma revelação no teu espírito e entendeu: se eu apenas tocar, porque ela teve um entendimento de quem Jesus era. Não importou doença, não importou limitação, não importou as pessoas julgarem ela. Ela foi lá e tocou na orla de Jesus e foi curada, tirando virtude de Jesus. Jesus dizendo: saiu de mim virtude. Milhares e milhares de pessoas tocando em Jesus, mas uma mulher foi capaz de tirar a virtude, de tirar algo de Jesus. Porque aquela mulher entendia, mesmo sem ser crente, mesmo sem ser cristã, mesmo sendo uma mulher comum, ela entendeu: ali vai o Filho de Deus. E a gente que se coloca na condição de filho, olhamos para Deus, olhamos para Jesus e não sabemos quem Ele é. Sabemos só de ouvir falar, mas não experimentaram ainda, não tiveram um encontro com Jesus. E aí fica difícil, irmão, quando você não tem um encontro com Jesus, tudo ao seu redor está fora do lugar. Tudo ao seu redor parece fora do lugar. Você vai no culto, parece estar fora do lugar. A igreja parece estar fora do lugar. O trabalho parece estar fora do lugar. A família parece estar fora do lugar. As finanças parecem estar fora do lugar. Porque Jesus está fora do seu lugar. Jesus está fora do lugar que lhe é direito. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito venha sobre nós e revele-nos, ó Pai, a poderosa identidade do Filho sobre nós, como cabeça, como corpo, como cabeça de um corpo bem ajustado. Que a revelação que nós devemos ter quando olharmos para o Senhor não seja uma visão de limitação, Senhor. Não venhamos a olhar para o Senhor com o nosso olhar limitado, com o nosso pensamento limitado, com o nosso pensamento de impossibilidade. Nós venhamos a olhar para o Senhor e dizer: só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só o Senhor é o pão que desceu do céu. O Senhor é a Deus que cura. O Senhor é Deus que restaura. O Senhor é um Deus que edifica. O Senhor é um Deus que ensina. O Senhor é um Deus que restaura. Este é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas para isso, irmão, você precisa entender uma coisa: a verdade precisa estar inserida dentro do teu coração. Você precisa conhecer a verdade. Você precisa meditar nela de dia e de noite, como foi a direção de Deus para Josué, dizendo: Josué, não se aparte da lei, medite nela de dia e de noite. Tenha esse entendimento, mastigue, coma da palavra de Deus. Você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você vai ver o que eu vou fazer na sua parentela. Você vai ver o que eu vou fazer com você. É um entendimento de que Ele é a verdade. E esta verdade vai nos libertar. Irmão, seja liberto pela palavra. Seja liberto pela presença. Seja liberto desses cativeiros que te aprisionam. Talvez nesse tempo de pandemia muitas coisas te aprisionaram, muitos medos te aprisionaram. Eu oro agora em nome de Jesus: medo em nome de Jesus, arranque-se, saia deste lugar, saia dessa família, saia dessa pessoa. Medo da morte, bata em retirada, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos os filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós não podemos ter medo da morte, porque Ele é a nossa vida. Ele é a ressurreição e a vida. Morte saia, medo saia, frustração saia, frieza saia, adultério saia. Liberte o teu povo, Pai. Liberta o teu corpo. Liberta. Quebre os grilhões. Quebre os grilhões. Quebra os grilhões.
Você é corpo. E o corpo faz o que o cabeça quer. E o corpo se movimenta para onde a cabeça quer. E é assim nós devemos ser. Jesus, nosso cabeça, aquele que nos direciona, aquele que nos aponta o destino, aquele que nos aponta o caminho. Tu és, Senhor, o cabeça e eu sou o corpo. Eu sou membro fazendo parte de um corpo. Que a vida de Jesus venha sobre o corpo, curando cada membro. Onde houver um membro agora doente, onde houver agora um membro agora enfermo, onde houver agora um membro paralítico, parado, Pai, gera vida agora, gera vida neste membro. Onde houver uma prótese, arranque a prótese, faça crescer um membro novo ali, Senhor. Gera vida, gera vida. Tu és o Deus de vida, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus vivo. Aplaudir ao Senhor. É o corpo, tu és o cabeça.